é João Marcelo Torres Lopes, tenho 42 anos, sou bancário, tenho 2 filhos, sou de Recife, Pernambuco. Gosto de cinema, gosto de teatro, gosto de curtir um pouco aqui essa efervescência cultural que é o Recife. Meu nome é Elisiane Stroyer de Azevedo, eu tenho hoje 34 anos, sou formada em Direito e trabalho como servidora pública no momento. Eu ainda moro com meus pais, faço aula de inglês, porque como eu gosto muito de viajar, estou sempre aprimorando o inglês. Desenvolvi o transtorno de estresse pós-traumático. Eu tive o transtorno do estresse pós-traumático. Era uma sexta-feira, final de mês, era um dia de pagamento de funcionários, nós estávamos. Os elementos eles vieram, adentraram o local onde eu estava, com bastante violência, colocaram a arma aqui na fronte, né? Nesse momento eu praticamente ceguei, porque eu não conseguia visualizá-lo. 4 tiros foram deflagrados dentro do posto. Um bandido foi alvejado, estouraram a porta de vidro, aquela coisa toda. Então, assim, foram no máximo 5 ou 6 minutos, que parecia uma eternidade, parecia uma hora. E aí na segunda-feira eu tive que voltar a trabalhar. Aí foi que o terror foi aumentando, porque eu não podia ver uma porta detectora travar, não podia escutar um barulho de chave cair, eu não podia escutar qualquer conversa em um tom mais alto dentro da unidade, que eu já entrava meio que em pânico, né? Eu via pessoas com a tonalidade da roupa parecida, eu disse, pô, esses caras estão aqui. Então começou a mania de perseguição, esses caras estão aqui, eles não foram embora, estão aqui. E nós embarcaríamos de Porto Alegre para São Paulo e São Paulo para Santiago do Chile. Foram 2 horas e meia de voo, até mais ou menos em cima da Argentina, em que tudo aconteceu. O avião tremia bastante, as pessoas todas apavoradas dentro do avião, até que houve quedas. Ele perdeu a altitude 3 vezes e nesses episódios, assim, quando ele perdeu a altitude, muita gente voou, levantou da cadeira. Aí veio o comandante explicar que tinha ocorrido uma despressurização da cabine e que o avião teria que voltar, retornar para São Paulo. Isso foi em novembro. Em janeiro, eu fui visitar uma amiga no Rio de Janeiro, achando que estava tudo bem. Entrei no avião. No que o avião decolou, ele pegou uma nuvem casualmente, deu uma balançada, uma trepidação normal. Eu me assustei muito, fiquei muito assustada e passei toda aquela viagem até o Rio de Janeiro me sentindo mal. Precisei ir para o hospital para ser medicada e poder voltar para Porto Alegre, poder entrar no avião e voltar para Porto Alegre. Sábado, domingo, segunda, terça e a quarta foi quando eu fui para o médico. Eu não estava conseguindo dormir, eu não conseguia deitar na cama, fechar os olhos e relaxar. Porque se eu fizesse isso, a primeira coisa que eu via à mente era a imagem. E aí o médico, a princípio, diagnosticou, né? Então isso para mim permaneceu ainda um bom tempo. Aí foi quando a gente foi passar para outra medicação e aí foi quando ele disse, olha, seu estado está agravando. Então vou pedir seu afastamento. Que outras coisas que você sentia que era difícil de fazer? Eu evitava, a princípio, escutar notícias sobre tragédias, sobre assalto, sobre isso, porque mexia muito comigo. Eu voltei fragilizada, isso eu tenho bem limpo assim na minha cabeça. Eu simplesmente, nada do que eu fazia antes eu conseguia fazer. Eu precisava que alguém estivesse sempre comigo, não gostava de ficar sozinha, não gostava de ir a shopping. Passei 2, 3 meses praticamente dentro de casa sem trabalhar. Vocês tinham noção que ia ser uma coisa tão marcante adiante para o futuro? Não. O fato foi dia 17 ou 18 de novembro de 2007. Em janeiro, ela foi fazer uma viagem com o meu filho, o irmão dela, mais velho, para o Rio, quando eles estavam se deslocando do aeroporto para a residência do casal que hospedava eles, no passar por um dos túneis que ela teve o primeiro sinal de um surto. Já disseram que ela estava com uma síndrome de pânico. Eu liguei para um psiquiatra amigo nosso e ele disse, não, síndrome de pânico, vão dar medicação e manda de volta. Mas voltei medicada, eu só consegui Mas medicada. parece que vocês se deram conta muito rápido que era um transtorno mais da parte psiquiátrica do que algo dito orgânico, né? E ela se transfigurou numa outra pessoa, com visível sinal de medo, de pavor,
de temor de estar assim em ambientes com muitas pessoas, a gente percebeu. É uma questão comum que a pessoa também entre em depressão. Inevitável. Ansiedade. Inevitável. No período, minha filha estava mais ou menos com 1 ano, tá? E assim, esse período, assim, eu chegava perto dela e começava a chorar. Chorava compulsivamente, porque eu não conseguia, estava digerindo, estava vendo que eu estava me acabando. E eu buscava situações alternativas, então assim, coisas mais naturais, tipo, eu corria para o cinema, minha paixão era cinema, né? Eu não podia deixar isso morrer também, né? Buscava as coisas que eram gostosas para você. Naturais, saudáveis, estar mais presente com a família. Isso para mim era fundamental. Ainda faço hoje o uso de medicação, mas numa quantidade bem menor. Assim, foi uma carga de medicação muito, muito forte. Eram remédios controlados. E chegou um período de eu achar que eu já estava em condições de deixar a medicação por mim mesmo. E isso refletiu. Eu tive que voltar, voltei para o médico desesperadamente, que é difícil você sair de um período desse, sob essa medicação, e de repente, pô, estou me sentindo bem. Essa questão que você pontuou, né? A autoconfiança voltando, aí achou que podia parar a medicação, a pessoa melhora e pum, quer parar de tomar o remédio. E aí recai, né? Às vezes pode até piorar. E aí, às vezes, é difícil de retomar o tratamento, né? A discriminação existe sim, tá? Porque muitas vezes eu tinha que trabalhar, então eu tinha que trabalhar com uma dose de medicação. Qualquer coisa que acontecesse, não esquenta não, ele toma remédio controlado. Isso era o que você mais escutava dentro do trabalho. Eu estou sendo rotulado por essa questão, né? Pelo fato de eu tomar um remédio controlado, eu não posso desempenhar o meu papel, né? Eu não posso ser um profissional. Exatamente o que eu fui, o que o psiquiatra me indicou, né? A medicação, os exercícios mentais que a gente chama, né? Que é no momento que estiver sofrendo da crise, parar e pensar e desconstruir o medo, né? Tentar desmistificar aquele voo, né? Tentar dizer, olha, isso acontece com todo mundo, tem muita gente que já passou por isso. A medicação tá aí para ajudar e muito é da tua cabeça, né? Tu tem que parar e pensar. Na hora que tu estiver começando a sentir, não tá acontecendo nada comigo. E isso durou 6 meses, assim, os 3 primeiros meses mais fortes. E no final, no 6º mês, eu mesma disse pro meu terapeuta que eu queria andar de avião de novo. Daí ele recomendou, então tu vai com as pessoas que tu te sente segura, leva a tua família. E eu realmente fui para o Uruguai, fiz uma viagem de avião, medicada, mas sempre consciente, assim, só com um calmante, né? E a partir dali eu comecei a viajar tranquilamente, assim. No início tive os meus medos, antes de entrar no avião, óbvio. Continua acompanhamento com psiquiatra, revisão? Continuo com acompanhamento. Eu tomo até hoje uma medicação, um antidepressivo, né? E faço terapia, agora estou fazendo 1 vez por mês. Eu comecei a enfrentar. Eu ia, mesmo que eu me sentisse mal no local onde eu estava, vou tentar estar numa festa. Eu ia, me sentia mal, voltava. Até o dia que eu fui, me senti bem e vi que realmente eu já estava... tô aprendendo a controlar. Hoje eu já viajo normalmente. Eu levo o remédio sempre comigo, caso aconteça alguma coisa, mas já não tomo mais. Como é que você está hoje? Hoje há uma evolução, logicamente, no quadro. Ainda faço, logicamente, uso de medicação, mas não a quantidade de medicação que eu já fiz no passado. Faço acompanhamento psicológico também, terapia, eu acho fundamental. Tenho ocupado, evidentemente, esse período que eu estou aqui, em atividade aqui no sindicato, continuo afastado. Auxílio-doença, não é aposentado. Não. Auxílio-doença. Isso, exatamente, auxílio-doença por acidente de trabalho.